Indicavam sinais de alteração no volume de água no corpo da barragem. Nesta terça-feira, o número confirmado de mortos chegou a 142 e 194 pessoas estão desaparecidas. A foto de satélite feita antes do rompimento mostra um dos detalhes que chamaram a atenção dos investigadores. A pequena lagoa que aparece neste ponto, dentro da barragem, indicaria, segundo especialistas, um problema de saturação, ou seja, de excesso de água no reservatório de rejeito. Fica ali dentro, aprisionada e pressurizada, e ela vai tentar encontrar um caminho para ela sair. Quando ela sai de uma forma mesmo muito agressiva e até desordenada. A força-tarefa tentativa de drenar o reservatório, com uma técnica que, além de não surtir o efeito desejado, agravou o problema. Fontes ligadas à investigação confirmaram que a mineradora tentou acelerar o processo de drenagem instalando um sistema conhecido como DHP, Dreno Horizontal Profundo. Para fazer os furos da barragem, teria sido adotado um método que usa um jato de água pressurizado. A tarefa foi abortada, ainda de acordo com a força-tarefa, na instalação do 15º tubo, porque os técnicos perceberam que a água estava ficando presa dentro do maciço em vez de retornar pela abertura. Este vídeo, incluído na investigação, foi gravado próximo da barragem depois da tragédia e mostra que havia uma tubulação de captação de água rompida, lançando água em direção ao reservatório que desmoronou. As autoridades apuraram que havia nascentes acima da barragem. Segundo elas, isso pode ter contribuído para gerar a saturação. Ainda segundo os investigadores, antes do rompimento, alguns piezômetros acusaram volume de pressão acima do normal. A Polícia Federal tenta comprovar se também houve falha no sistema de drenagem. A gente trabalha com a hipótese que a liquefação é uma das causas mais prováveis para o rompimento. Então, nesse sentido, é bem provável que a barragem também estivesse saturada para haver a liquefação. Então, por isso que é provável, sim, que ela estivesse saturada. A manhã sem chuva facilitou a retomada das buscas nesta terça-feira. 11 helicópteros sobrevoaram a região atingida pelo rompimento e os bombeiros se dividiram em 22 pontos entre a barragem e o rio Paraupeba. Nas áreas com o solo mais seco, o trabalho foi feito por 25 máquinas pesadas e um veículo anfíbio percorreu os trechos de lama. Quem perdeu os documentos pode refazê-los neste posto improvisado da Polícia Civil. Dona Vera veio tirar a carteira de identidade. Ela viu a casa ser arrastada pela enchente de rejeitos. Um irmão que morava com ela está desaparecido. Paraupeba para o abastecimento de Pará de Minas foi suspensa há 8 dias. E por aqui os funcionários dizem que não há uma previsão para as bombas voltarem a funcionar. A empresa responsável pelo abastecimento tem recorrido a 2 ribeirões e 16 poços artesianos. A proposta da Vale para diminuir os impactos dos rejeitos foi a instalação de 3 barreiras de contenção no rio Paraupeba, perto da área de captação de água de Pará de Minas. Técnicos da Vale terminaram hoje a instalação dessas membranas. A previsão inicial era que elas ficassem prontas no dia 31 de janeiro, mas a primeira delas só foi entregue no último dia 2, sábado. A segunda membrana ficou pronta no domingo e só hoje a terceira foi instalada. Esta imagem, gravada no dia 29 de janeiro, quando os rejeitos ainda não tinham chegado, mostra a água com um tom marrom. O rio nessa região normalmente tem essa cor. Hoje nós voltamos ao mesmo ponto e já é possível perceber que a água está avermelhada. De acordo com os ambientalistas, mesmo com as barreiras, os rejeitos continuam descendo o rio e podem chegar à hidrelétrica de Três Marias, na bacia do São Francisco, em menos de uma semana. É uma medida em que o volume mais pesado de rejeitos, que está na parte superficial do rio, atinge todas as áreas e vai matando a vida. Então, nesse ritmo, em 5 dias, nós teríamos esses rejeitos atingindo já o reservatório de Três Marias. A Vale declarou que tem mantido contatos constantes com a Prefeitura de Pará de Minas e com a empresa responsável pela captação de água. A mineradora afirmou que acatou todas as recomendações decorrentes dessas reuniões e que as ações solicitadas estão em andamento. Terremoto, rompimento de barragem, nos desastres naturais ou nos provocados pela ação humana, é grande o risco de tanta devastação prejudicar a saúde de quem passou pelo trauma. O aumento nos casos de acidente vascular cerebral, também conhecido como derrame,
foi notado meses após as enchentes em Santa Catarina, em 2008, e depois do acidente nuclear de Fukushima, no Japão. Os casos de dengue e febre amarela aumentaram após o rompimento da barragem em Mariana há 3 anos. Os pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, aqui no Rio de Janeiro, estudaram os impactos do desastre em Mariana. Eles afirmam que agora, de novo, a biodiversidade será alterada com a degradação dos rios e as mortes de várias espécies na região de Brumadinho, onde já ocorria a transmissão da febre amarela. É muito importante que a população dessa região seja vacinada contra a febre amarela para evitar surtos. A falta de rede de esgoto deixa grande parte da população de Brumadinho e de outras cidades ainda mais vulnerável às doenças como esquistossomose e leptospirose. Com o tempo, a mistura de lama e rejeitos de mineração seca e vira poeira, capaz de levar substâncias tóxicas que provocam doenças respiratórias e de pele. A experiência em Mariana mostrou que a população teve mais dificuldade para controlar problemas crônicos como hipertensão e diabetes. Anos depois do desastre, continuaram aumentando os casos de ansiedade e depressão. Por isso, a Fiocruz está criando um plano com as autoridades de saúde. As ações na região de Brumadinho devem durar até 2021 e os custos, na opinião dos pesquisadores, devem ser bancados pela mineradora. A Vale tem que arcar com a responsabilidade disso, certamente.